Você já percebeu que existem momentos em que parece que você simplesmente precisa de um cigarro? Depois do café, depois do almoço, quando você está nervoso, quando está sozinho, quando precisa de uma pausa. E talvez você tenha uma explicação para tudo isso. Ah, você diz, o cigarro me acalma, eu gosto, me ajuda a pensar, é o meu momento. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta diferente. O cigarro realmente está te dando aquilo que você acha que está? Ou você aprendeu durante anos a confundir o cigarro com aquilo que realmente estava procurando? Pausa. Porque eu também fui fumante durante décadas. E eu também achava que o cigarro me ajudava. Eu achava que precisava daquele cigarro depois do café. Achava que precisava fumar quando estava estressado. Achava que fumar era uma pausa. Achava que era uma recompensa. E o mais interessante é que, depois de tantos anos repetindo as mesmas coisas, você nem questiona mais. Acontece. Você sente alguma coisa, acende, fuma e segue a vida. Só que existe uma grande diferença entre gostar de uma coisa e aprender a recorrer a uma coisa automaticamente. E essa diferença pode mudar completamente a maneira como você enxerga o cigarro. Vamos pegar o exemplo mais comum. Você está estressado, acende um cigarro, não é? E fuma. Alguns minutos depois, pensa, nossa, agora estou melhor. E pronto, seu cérebro aprende uma associação. Estresse, cigarro, alívio. E quanto mais você repete, mais familiar fica aquele caminho. Só que aí começa uma boa confusão. Você passa a acreditar. Ah, eu preciso do cigarro para lidar com o estresse. Mas será que precisa mesmo? Ou você aprendeu a usar o cigarro sempre que aparece aquela situação? Pensa no seu café. Talvez você diga, café sem cigarro não é café. Mas quem decidiu isso? Você nasceu pensando assim? Não, não é. Você repetiu a mesma sequência centenas, talvez milhares de vezes. Café, cigarro. Pausa. Café. Cigarro de novo. E depois de tantos anos, parece que uma coisa não existe sem a outra. E isso não acontece só com café. Acontece depois do almoço, no carro, no trabalho, na varanda, depois de uma discussão, quando você recebe uma notícia boa, quando você recebe uma notícia ruim. O cigarro ele vai ocupando espaço. E esse é o ponto que eu quero que você perceba. Talvez você esteja procurando uma pausa. Talvez esteja procurando alguns minutos sozinho. Talvez esteja tentando aliviar uma tensão. Talvez esteja procurando uma recompensa. Talvez até esteja tentando mudar de ambiente. Ou esteja simplesmente procurando alguma coisa conhecida. E o cigarro ele virou o caminho automático para chegar até aquilo. Percebe como isso muda a pergunta? Em vez de por que eu preciso fumar, você pode começar a perguntar o que eu estou procurando agora? Olha a diferença. Essa pergunta não vai magicamente acabar com uma dependência de nicotina. Eu não estou aqui prometendo isso para você. A dependência é real, mas ela pode fazer você começar a enxergar coisas que antes passavam completamente despercebidas. E foi justamente esse tipo de percepção que começou a mudar a minha relação com o cigarro. Eu não acordei um dia e virei um homem completamente diferente. Não foi assim que aconteceu. Eu precisei observar, precisei entender, precisei enfrentar momentos em que a vontade aparecia. E precisei perceber que o cigarro tinha ocupado espaços demais, mas demais na minha vida. Não era simplesmente um objeto que eu colocava na boca. Ele estava ligado à minha rotina mesmo, aos meus pensamentos, aos meus hábitos, aos meus momentos de estresse, aos meus momentos de prazer também. E quando você percebe isso, começa a entender que porque simplesmente ouvir, é só parar, pode ser insuficiente, óbvio, para algumas pessoas. Talvez você já saiba que fumar faz mal. Talvez já tenha visto dezenas de vídeos falando sobre isso.
Talvez alguém da sua família já tenha pedido para você parar. Talvez você mesmo já tenha prometido para você: segunda-feira eu paro. E essa segunda-feira não chega nunca, né? Ou aliás, ela sempre chega e você continua fumando. Então talvez o problema não seja simplesmente falta de informação, gente. Talvez exista alguma coisa mais profunda nessa relação que você ainda não parou para enxergar. E foi exatamente por isso que eu criei um método só por hoje. Porque eu não queria simplesmente colocar mais um vídeo na internet dizendo: pare de fumar. Não tá cheio, você já ouviu isso muitas vezes. Eu também ouvi muitas e muitas vezes. Eu queria organizar uma jornada, uma estrutura para trabalhar não apenas o cigarro, mas os pensamentos, os hábitos, os padrões e outras áreas da vida que podem estar mantendo você preso no mesmo lugar. E eu fiz, são 15 módulos em vídeo. Materiais de apoio, exercícios práticos, comunidade no WhatsApp e acompanhamento e interação comigo mesmo. Não é promessa de que você vai comprar e magicamente nunca mais sentir vontade de fumar. Eu não vou te vender essa mentira. É uma estrutura para quem quer parar de apenas consumir informação e começar a trabalhar a própria mudança de maneira mais organizada. Se esse vídeo aqui fez você pensar: caramba, talvez eu nunca tenha olhado para o meu cigarro dessa maneira, então conheça o método só por hoje. O investimento é de R$97, não dá nem 10 maços de cigarros hoje. O link está na descrição desse vídeo aqui. Você pode entrar, conhecer os 15 modos, entender como funciona e decidir se faz sentido para você. E se você ainda não estiver pronto, continue por aqui comigo, mas não deixe essa reflexão morrer quando o vídeo acabar. Na próxima vez que sentir vontade de fumar, pare alguns segundos e faça uma pergunta para você mesmo: o que eu estou procurando agora? Talvez você descubra que durante todos esses anos o cigarro estava ocupando lugares que nunca deveriam ter pertencido a ele. Você não precisa continuar sendo a mesma pessoa que é hoje. Só por hoje, gente, um dia de cada vez. Eu quero saber uma coisa: quando você sente vontade de fumar, em que situação isso acontece com mais força? No café? No estresse? Depois de comer? Na ansiedade? Solidão? Escreve aqui nos comentários. Deixa falado aqui. E lembre-se, gente, um dia de cada vez. Estamos juntos sempre. Gratidão.